Buenas! Nesse vídeo a gente vai entender o que é essa letra C que aparece no visor da HP12C, que muitas vezes as pessoas olham, questionam, mas que é isso? Aí desligam ela, aí não sabem muito bem o que faz com ela, não deixa, não deixa e tal. Então vamos entender o que é, e já dando um spoiler, deixa a letra C direitinho lá, porque ela é do bem. Então, vamos lá primeiro na calculadora. Então, eu vou pegar uma calculadora digital para vocês verem e depois a gente vai entender como que funciona o cálculo com e sem essa letra C. E eu vou fazer o exemplo ali no Excel para a gente comparar. Muito bom. Vocês estão vendo aqui uma HP12C, é um emulador. Vocês estão vendo que no visor não tem nada, não tem a letra, estão somente os números aqui. Então, vou digitar os números, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Tá ok? Vou colocar um Enter aqui só para a gente ver. E agora vai aparecer no cantinho, para quem está olhando de frente aqui, no cantinho inferior direito, se eu clicar as teclas STO de Store e aparece o STO aqui no cantinho inferior de esquerdo, aliás, e agora aperto EEX, aí aparece a letrinha C. A letrinha C é para ele fazer os cálculos usando juros compostos, quando você tem o N, o período, em formato fracionário. O que é esse formato fracionário? 1,25 anos, 2,37 anos, ou 4,18 meses, tá ok? Então, não é um período, não é um N inteiro. E, na verdade, os cálculos, quando a gente faz, eles têm que ser com a letra C, principalmente se a gente está querendo fazer o cálculo com juros compostos, tá ok? Aliás, a HP12C ela não sabe fazer juros simples, ela trabalha com juros compostos. Porém, alguém criou essa história do liga e desliga o C, e a gente já vai ver a diferença entre eles. Para assumir com a letra C, também é clicar de novo STO do Store e o EEX. Então, STO EEX é para ligar, para aparecer a letra C e também para desligar a letra C. Tá legal? Então, vamos agora lá para o Excel, que eu vou explicar o que faz com a letra C e sem a letra C e a diferença entre ele. Então, vocês estão vendo aqui o Excel. E agora é o seguinte, eu coloquei nessa coluna aqui alguns dados. Então, o valor do N aqui é inteiro, então 2 anos, ou 2 meses, 2 dias, assim por diante. O valor presente é, por exemplo, um investimento de 100, taxa de juros seria 10%, e aqui eu tenho o cálculo do valor futuro usando capitalização por juros simples, ou regime de juros simples. Então, eu pego o investimento de 100, multiplico por 1 mais a taxa, que é os 10%, vezes o número de períodos, que é 2, e divide por 100. Porque divide por 100 porque eu coloquei a taxa aqui não como percentual, mas coloquei como um número inteiro, 10. Então está aqui. Fazendo a conta com juros simples, os 100 investidos, ao final de 2 períodos, vale 120. Com juros compostos, o mesmo dado por 2 períodos, aí eu pego a fórmula de juros compostos, pego o investimento de 100, 1 mais a taxa, que é o 10%, dividido por 100, só que agora tem o elevado a 2, ok? Esse elevado a 2 vai fazer com que esse 100, ao final de 2 períodos, com a taxa de 10%, nos dê 121. Então, R$ 100 investidos a 2 períodos, a taxa de 10%, em juros simples, nos rende 120, e a mesma quantidade de dinheiro por 2 períodos, a taxa de 10%, vai nos render 121. Beleza? Então, só para a gente ter isso a título de comparação. Então, aqui,
Aí, vou pegar agora, vou mover este daqui. E aqui, como que funciona HP12C sem a letra C? Quando eu tenho dois períodos e peço no HP12C para calcular, olha, tem um valor presente de menos 100, a taxa é 10, o resultado que ela me dá é 121, ok? Ou seja, HP sem a letra C ligada. Quando o número de períodos é inteiro, ele me dá o mesmo resultado dos juros compostos, porque HP faz conta com juros compostos, tá ok? Então, ela não faz a conta com juros simples. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com números aqui, ó, com períodos fracionários. Então, eu vou colocar um período de 2 meses e meio ou 2 anos e meio, aí o número, se é ano, mês, aqui para a gente não interessa. É mais entender que aqui, ó, o número de períodos, o N, é fracionário, é 2,5, pode ser, como eu falei, 4,18, 10,76, assim vai. Então, se eu pegar R$100, aplicar por dois períodos e meio a taxa de 10%, aplicando a fórmula de juros simples, porque eu estou usando agora o regime de juros simples, eu recebo 125. Se eu pegar aqui e fizer o mesmo cálculo com juros compostos, então eu peguei 100, apliquei a 2 períodos e meio, seria 2 anos e meio, por exemplo, 2 meses e meio, a taxa de 10%, aplicando a taxa de juros compostos, o regime de capitalização de juros compostos, eu vou ter 126,91. E aí vem o que acontece aqui na HP. Na HP, se eu deixo a letra C desligada, o que acontece? Se eu tenho 2 períodos e meio, investir 100 a taxa de 10%, ele chega num resultado que é 127,05. Repare o seguinte, esse 127,05 não é nem o resultado dos juros simples, nem o resultado dos juros compostos. Então, o que a HP faz de fato? E aí foi essa fórmula toda louca aí que eu fiz. Na verdade, a HP faz o seguinte, quando a letra C está desligada, ela pega o período fracionário e separa em duas partes. Ela faz uma parte que é juros compostos, então ele trata o 2, tá vendo o 2,5? Ele pega a parte inteira, que é o 2, e faz com juros compostos, e a outra parte, tá ok? Que é o meio ano, ele faz usando juros simples. Então, que é essa segunda parte aqui da fórmula. Então, quando a letra C está desligada, o que a HP faz? É o seguinte, ela cria um outro monstro, que é o seguinte, o período é 2,5, ele pega 2 períodos, que é a parte inteira, e faz os juros compostos, e o meio ele calcula com juros simples. E aí dá um valor que é 127,05. Tá ok? Então, é isso que acontece quando você usa HP, tá ok? Fazendo essa conta aqui, tá joia? Então, o que ele faz justamente? Aqui eu quebrei aqui a fórmula, deixa eu puxar aqui para ficar mais fácil, vem? Então, o que ele faz? Ele pega os 2 anos, tá certo? E aplica os R$100. Então, por exemplo, os 2 períodos aqui, aplica R$100 a taxa de 10%, o que dá aqui os 121. E aí ele pega os 121 aqui, ó, que ele calculou, e aplica esse 121 a taxa de 10% por meio período, usando juros simples, tá? Então, quando a letra C está desligada, é um Frankenstein, não é nem um monstro, é um Frankenstein, porque ele pega 2 anos, dos 2 períodos e meio, ele pega 2 e aplica juros compostos, e o meio ano ele pega aquele resultado inicial e aplica a juros simples. Que é uma coisa assim, é insana, tá certo? Então, e normalmente não é o valor que a gente quer.
Porque se a gente aplica, normalmente, e a gente usa as funçõezinhas ali da HP, o PV, FV, assim por diante, a gente quer usar juros compostos, mas a gente quer usar os juros compostos por os 2,5 períodos, e não uma parte composta e outra parte simples, tá certo? Então, por isso que eu até falei, deixa a letra C ligada, porque deixando a letra C ligada, o STO e EX aparecendo o Czinho lá no visor, ele vai fazer a conta direitinho com juros compostos. Se você deixar a letra C desligada, ele faz esse Frankenstein aqui. Então, faz o período inteiro, 2 anos, no caso, por juros compostos, e depois o meio ano restante, a parte fracionária, ele faz usando juros simples, que é uma coisa que a gente não usa. Eu não sei quem criou isso daí, não sei se alguém queria fazer a conta de cabeça, ou fazia antigamente, o pessoal fazia parte assim, parte composto, parte simples. Eu pesquisei, eu não vi quem faz isso daí, mas tá aí. Então, deixa a letra C ligada e mais, fazer com a letra C desligada não quer dizer que ele vai fazer toda a operação com juros simples, porque toda a operação com juros simples daria 125, não 127,05, tá certo? Então, e de novo, a HP não faz juros simples, mas com a letra C desligada ele faz essa coisa aqui, tá joia? Então, e ele chama isso de odd period. Então, quando os períodos não são inteiros, ele chama de odd period, tá certo? Então, letra C desligado, ou sem a letra C, ele usa o juro simples para aquele período não inteiro, ou seja, para esse odd period que ele chama. Tá legal? Deixa eu mostrar lá na calculadora, no nosso emulador, para dar uma olhada. Então, voltar aqui. Olha aqui, estamos aqui no emulador. Então, vou fazer a continha lá que a gente viu com vocês. Então, FCLX para apagar tudo. E vou desligar aqui, ó, STO-EX, tá? Então, coloco 100 CHS no PV, 2,5 no N, tá certo? Então, é um odd period, ou período fracionário. Coloco 10 no I, que é a taxa de juros. Vou deixar 0 no PMT, só para garantir. E aí vou clicar aqui o FV. Então vejo que deu 127,05. E agora eu dou um CLX só para apagar a tela e clico STO-EX, que aí vai fazer com juros compostos. Então, fazendo a conta, eu aperto FV aqui. Pronto, 126,91, que é o número correto, tá certo? Então, tenha em mente, vai usar HP, liga aqui, ó, liga o Czinho, STO e EX, e aí você vai estar fazendo a conta correta. Se deixar o Czinho desligado e o período for fracionário, 2,5, 7,78 e assim por diante, 8,46, e aí vai. Se for período fracionário, odd period, como o pessoal da HP chama, se a letrinha C estiver desligada, vai dar ruim. Tá legal? Muito bem, pessoal. Tá aí o que é a letra C. Ligada, deixa ligada. Porque volta e meia pode ser que você tenha que usar um período fracionário e não se liga nisso daí. E você não vai ter dor de cabeça. E daí por que ela existe e como que ela faz essa conta. Tá bom? Até mais.